Bom dia, bom dia, a paz do Senhor. Se pudesse colocar de pé, vamos adorar, vamos cultuar, vamos orar, vamos entregar essa manhã ao Senhor, entregar nossas vidas mais uma vez ao Senhor. O som tá bom para vocês? Tá bom? Feche teus olhos. Senhor, nós queremos te adorar nessa manhã, queremos te exaltar, que a tua presença esteja em nosso meio, que o Senhor seja vivo em nossos corações, que o Senhor viva em nós, que não seja a gente que viva, mas o Senhor quem viva através de nós. Espírito Santo de Deus, nós te invocamos nessa manhã, nós invocamos a tua presença. Perto está o Senhor, perto está o Senhor daqueles que o invocam, e nós te invocamos. Invocamos o teu nome em espírito e em verdade, te adoramos em espírito e em verdade, e entregamos a ti, Senhor, nossas vidas. Entregamos o nosso coração a ti, rasgamos o nosso coração a ti. Conduza todas as coisas, Senhor. Passeia no nosso meio. Jesus Cristo, passeia nesse lugar, passeia entre as cadeiras, passeia nos corredores, nos toque, como o Senhor tocava leprosos, nos toque nessa manhã, como o Senhor curava cegos, nos cure nessa manhã, como o Senhor fazia paralíticos andar, nos faça andar nessa manhã, Senhor, como o Senhor salvava, nos salve nessa manhã, Senhor. Nós viemos aqui para te oferecer o nosso coração, te oferecer nossa vida, te oferecer o culto. Seja cultuado em nosso meio, seja adorado e entronizado. Nós te engrandecemos, declaramos que só o Senhor é Deus. Essa é a razão de nós estarmos aqui, é o Senhor é a razão de nós estarmos nesse lugar, o Senhor é a razão de nós existirmos. Tu és tudo que nós temos, tu és tudo que temos, tu és tudo para nós. Por isso esteja em nosso meio, nos abençoando, nos conduzindo e nos tocando. Oramos e te agradecemos e te exaltamos. Oramos em nome de Jesus. Vamos adorar. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Santo Espírito, nós te desejamos essa manhã. Santo Espírito, nós te queremos essa manhã. Santo Espírito, nós te desejamos essa manhã. Te adoramos na beleza da tua santidade, Senhor. Te adoramos na beleza da tua santidade, Senhor. Não há ninguém como tu, não. Não há ninguém como tu. Incomparável, totalmente desejável. Não há ninguém como tu, não há ninguém como tu. Incomparável, totalmente desejável. Te adoramos, Senhor. Aleluia, aleluia.
Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com fruto. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria? Toda a bondade do Senhor pra mim. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança. Pode bater palma, irmãos. E grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto. Eu já saí com lágrimas. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com. Quem diria? E quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo
agora aqui comigo, quem diria? Para encerrar, quem diria? Quem diria que o Senhor faria tudo isso? Agora aqui comigo, quem diria? Eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim. Aleluia! Aleluia, Senhor. Sim, Espírito, nós te adoramos, Pai. O Senhor não se luz, 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 só o Senhor não se luz, o Senhor não se luz. Declara, igreja, o Senhor. O Senhor não se luz, 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 só o Senhor não se luz, o Senhor não se luz. Pecamos, Senhor, o nosso coração está tão longe, e esses nossos ídolos nos fizeram cegos como eles são. Faz de novo o povo saber que além de ti não há mais nenhum Deus. Quem mais poderia dizer aquilo que vai acontecer no futuro? Quem mais poderia fazer aquilo que se fez desde os tempos antigos? Só o Senhor e não se luz, o Senhor e não se luz. Quem mais poderia dizer? Quem mais poderia dizer aquilo que vai acontecer no futuro? Quem mais poderia fazer aquilo que se fez desde os tempos antigos? Só o Senhor e não se luz, o Senhor e não se luz, o Senhor, mais ninguém, o Senhor, o Senhor não se luz, 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 só o Senhor e não se luz, o Senhor e não se luz, o Senhor, mais ninguém, o Senhor, o Senhor não se luz, 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 só o Senhor e não se luz, o Senhor e não se luz. Veja a vida
vida está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiram? Quebrou o cristal do nosso orgulho ao chão. Ao chão. E veja, a vida está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiram? Quebrou o cristal do nosso orgulho. E veja os tronos de outros reis dobrados ao chão. Até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Veja os tronos dobrados ao chão. Se Jesus, eita, tudo se rendeu. Quem não temerá o Rei? Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Importa que ele, se Jesus, maior que toda sombra que a gente projetou. Único, único, único. Veja os tronos de outros dobrados ao chão. Até o meu coração se... Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá? Importa, importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja único, único, único. Veja os tronos de outros reis, Santo, até o meu coração se deu. Eita, tudo
se rendeu. Quem não louvará, quem não tenderá o Rei. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Santo! Santo, Santo! Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu irei ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é, e quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou, Ele me ama, Ele me amou. E tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me irei ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quando Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me atrai a redenção. Aleluia! O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara, meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder. Ele
oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra beber com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Tente. Tente medir o amor de Deus. Tente medir o amor de Deus. Não há largura, não há profundidade, não há altura que definam o amor de Deus. Tente se separar do amor de Deus. Tente se esquivar do amor de Deus. Nada poderá nos separar do amor dele, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele nos amou primeiro, e por isso nós podemos amá-lo. Mas Ele nos amar não quer dizer que a gente precisa e deve permanecer na condição que estamos. Pode ser que o amor de Deus esteja te pedindo mudanças. Pode ser que o amor de Deus esteja te pedindo renúncias. Pode ser que esse amor esteja te pedindo entregas. Ele te ama. E nada pode te separar desse amor. Mas não é da vontade de Deus que a gente permaneça como a gente está. O caráter de Cristo tem que ser formado em nós. O caráter de Cristo precisa crescer em nós. Convém que Ele cresça e que a gente diminua. É Jesus que tem que ser visto, não a gente. As nossas obras são más. As obras dele em nós são boas. Não vos conformeis com esse século. Não vos conformeis com esse mundo. Mas renovai-vos. Ofereçam os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Senhor, continua nos transformando. Continua mudando dentro de nós as coisas dentro de nós. Continua mudando o nosso coração. Nós não queremos, Senhor, ser os mesmos. Sabemos que há mais de Ti. Nem que todo esse processo doa, nem que para isso a gente sofra. Vai valer a pena, Senhor. Ter o Senhor vivendo através de nós vai valer a pena, Senhor. Continua no nosso meio. Continua nos humilhando, nos amassando. Continua nos esmagando se for preciso. Mas que a gente seja cada vez mais parecido contigo, Jesus. Te pedimos isso de todo o nosso coração, Senhor. Dizendo que se não for o Senhor, não haverá transformação em nós.
Se não for o Teu Espírito Santo, nós não seremos convencidos do pecado, do juízo e da justiça. Nos ajude, Senhor. Nos ajude na caminhada. Enquanto caminhamos, enquanto andamos, vá conosco. Pega na nossa mão e vai mudando o que tem que ser mudado, Senhor. Mas que a gente não pare esperando tudo acontecer. Que a gente vá andando e chorando, semeando e chorando, porque nós voltaremos com júbilos, trazendo os feixes de uma colheita, Senhor. Nos ajude para isso. É o que nós te pedimos nessa manhã e oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Bom dia para quem chegou. Deus te abençoe. Guto, pode só diminuir um pouquinho a luz, senão eu não consigo embaçar os meus olhos. Aí. Obrigado, viu? Glória a Deus. Vocês estão bem? Tudo bem? Branco, está bem, Branco? Trouxe a Bíblia hoje, Branco. Fiz aqui, não vou esquecer. Tem alguém, já vou pegar o gancho aqui. Tem alguém que nos visita essa manhã? É sua primeira vez aqui. Você vem pela primeira vez. Tem algum visitante aqui conosco? Glória a Deus. O casal ali, na parede, lá no alto ali. Quem mais? Levanta a sua mão, deixa eu te ver, por favor. Aliás, o pessoal quer te ver. Glória a Deus. Deus abençoe. Sejam muito bem-vindos, todos vocês que nos visitam. E posso dar isso daqui, né, Bruno? Alguém não tem Bíblia, você que nos visita, né? Acho que você que vem já tem Bíblia, né? Em nome de Jesus. Imagina, o cara está um ano aqui e fala assim, não tenho Bíblia até hoje. Mas também se não tiver, a gente dá um jeito, né? Mas alguém não tem Bíblia aqui? Todo mundo tem Bíblia? Alguém não tem Bíblia? Tá bom, então fica para o próximo. Então tá bom. Eu ia dar essa Bíblia. Alguém quer? É letra gigante. É letra gigante. É aquela assim que você não tem erro, sabe? Você olha assim, você precisa, né? O pessoal entregando que não está enxergando nada, né? A Lê fez aniversário ontem, a Sabrina fez aniversário ontem. Não, é sério, essa letra é gigante. Aquela letra assim que não tem desculpa, entendeu? A palavra salta assim, ela vai de encontro assim, sabe? Você fala, uau, que revelação que eu tive. Não, é a letra gigante mesmo, né? Alguém quer essa Bíblia? O Branco, que é o doador da Bíblia aqui, ele me pediu para dar para um irmão aqui. É isso, né, Branco? Então vem aqui, dá para ele, por favor, Branco. Vem aqui. Vem aqui, Branco. Entrega para ele, por favor. Ele é uma bênção. Glória a Deus. Deus abençoe. Não tem desculpa, hein? Edu, não tem desculpa, hein? Glória a Deus. Irmãos, nós tivemos a nossa primeira assembleia no sábado passado, não ontem, no outro. Então, nossa comunidade de fé elegeu um conselho fiscal, tá? Foi uma bênção. Houve a prestação de contas, mas nós não elegemos presbíteros, nós não elegemos diácono. E por que isso não aconteceu? Alguém sabe? Pois é. Nós não chegamos no quórum. Essa palavra assim assusta, né? Quórum. Q-U-O. Quórum. Nós não chegamos no quórum mínimo, irmãos. 2/3. 2/3 da membresia oficial dessa igreja, aqueles que fizeram o curso de membros e escolheram, oraram ao Senhor e tiveram a confirmação de Deus para membrar aqui na base, faltaram, sei lá, umas 20 pessoas para formar o 2/3 do quórum. Deus está no controle, amém? Gente, Deus está no controle total. Então a gente vai ver uma próxima data para isso acontecer.
Nós não vamos dar jeitinho, amém? Nós não vamos dar jeitinho, tá bom? Não vamos quebrar. Cria-se uma regra para quebrar o que está no estatuto, não. Mude o estatuto, não. Nós vamos seguir o que está no estatuto, amém? Então nós vamos remarcar, né? A gente vai ver como vai ser feito. E nós precisamos do quórum. Aliás, de verdade, 2/3, tá? Mas assim, tem que ter mais, né? Quem sabe o todo, né? Quem sabe o todo? Tem que sonhar. É claro, trabalho, não tem problema, não é disso, não é sobre isso que a gente está falando. Eu trabalho, eu fiquei doente, eu tive um aniversário, uma festa. Não é disso, não se trata disso, tá? Nós somos cristãos maduros, amém? Responsáveis com aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Então, a gente vai remarcar para fazer essa votação dos presbíteros, do diácono. Enquanto isso, aproveitem para conhecê-los. Aproveitem para conhecê-los. O Beto e a Sabrina são elegíveis ao presbitério. Beto e Sabrina, Ricardo e Simone e Giovanetti, Emerson e Gisele, diácono, o Rafa. Aproveitem esse tempo. Até foi uma sugestão dos irmãos. Põe o nome deles para a gente saber quem é e trocar uma ideia e marcar um café e ouvir, né? Então aproveitem esse tempo para ouvir a história deles, o testemunho de vida deles, se aproximar deles, amém? Eles podem ser um instrumento de Deus na sua vida. Eles podem ser um instrumento de Deus na sua vida. Então a gente vai remarcar essa data e a gente avisa, tá bom? Quarta-feira agora, dia 8 de outubro, nós teremos uma noite de adoração, tá? Uma noite de adoração. Das 20 horas às 22 horas aqui mesmo no teatro, tá bom? Começa às 20, termina às 22. A gente só vai adorar, a gente vai orar, a gente vai se derramar na presença aqui do Senhor, amém? Marca na sua agenda então. Então, você vai trabalhar o dia todo e aí você vai dar uma esticadinha aqui para adorar. Nós vamos adorar juntos o Senhor. Quarta, dia 8 agora, 8 da noite, das 8 às 10. Ação social. Flavião tá aí? Eu vi a Fê, Flavião tá lá. Sábado próximo nós teremos uma ação social, na verdade é uma festa, né? A festa do Dia das Crianças, né? Então o pessoal está organizando aí essa festa, será lá na comunidade Travinhas, ali na região do Morumbi. Essa é a comunidade mais necessitada, né? Que a gente visitou até agora, assim, não é que eles são pobres, eles são miseráveis, tá? É uma linha abaixo, tá bom? É uma linha abaixo. Então a gente vai fazer uma ação social ali para o Dia das Crianças. Nós vamos nos encontrar às 10h30 da manhã. Começa às 11, mas vamos se encontrar às 10h30, né? Tem um ponto de encontro. A gente jogou no grupo de WhatsApp o endereço certinho, super fácil de chegar. Tem lugar para parar ali, né? É uma rua de prédios ali, só o muro, né? Então tem bastante lugar para parar. Então a gente vai chegar às 10h30 como ponto de encontro. A ação está marcada para começar às 11 horas da manhã e pelo menos até umas 15 horas ela vai continuar. Eu acho que deve dar uma estendidinha, né? Meu palpite é que se estenda, mas oficialmente seria isso, tá bom? Serão 150 crianças abençoadas ali, obviamente com os pais também. Mas vai ter bastante coisa nessa festa, vai ter cachorro quente, vai ter pipoca, vai ter algodão doce, vai ter brinquedos infláveis, vai ter maquiagem, vai ter brincadeira. Vai ser um dia bem legal e seria muito legal que as nossas crianças, nossos filhos também estivessem, os nossos adolescentes também estivessem, quem sabe eles nos ajudam a servir a comunidade ali, né? A servir na organização ali, os nossos adolescentes. E seria muito legal você também levar os seus filhos, tá bom? Colocar os seus filhos ali no meio dessa festa, vai ser muito bom e é muito importante isso para a formação de caráter deles. Então fica aqui o convite, tá bom? Sábado que vem. E o convite para você se envolver de alguma forma, né? Se envolva de alguma forma, tá bom? Informações e dúvidas? Procura o Flavião, levanta aí, Flavião, o pessoal quer te ver, isso. Procura o Flavião no final do culto, informações, dúvidas, sugestões, seja lá o que for, tá? Como você puder ajudar, você procura o nosso irmão Flavião. Ok?
Mais alguma coisa, Flávio? Certinho. Também deixa eu dar o recado da outra ação, né, social. No último sábado do mês nós vamos lá no albergue também, tá bom? Dia 25 de outubro nós vamos fazer aquela ação social lá no albergue do Canindé também, com mulheres, crianças, os idosos ali, né? Todos eles serão amparados ali por um cuidado, por uma ajuda espiritual, por uma palavra. Mais informações para essa ação no albergue, você procura o Branco, tá ali o Branco. É fácil, né? Cabelo branco, é isso. Glória a Deus, Branco. Eu queria também dar um recado aqui que no dia 15 de outubro nós teremos uma palestra online, vai ser pelo Zoom, tá bom? Para os membros aqui da igreja. Vai ser na quarta-feira, uma quarta noite, 8h30 da noite. Eu acho que das 8h30 às 9h30. Pouquinho a mais talvez, mas pouca coisa. Acho que uma horinha tá bom. Uma palestra online onde os membros terão uma oportunidade de ouvir a respeito de relacionamentos interpessoais dentro da igreja. Irmão, eu não sei se você sabe, mas quando Deus nos coloca numa igreja, é para a gente se relacionar entre pessoas. Nós não fomos feitos por Deus para andar sozinho, sabe? Caminhar sozinho. Eu vou me fechar no meu mundinho aqui, na minha bolha, e sou eu e o Senhor. Não. Nós somos um corpo. E um precisa do outro, e um interage com o outro, e um influencia a vida do outro. Então nós vamos ter uma palestra online para falar desses relacionamentos interpessoais, de como conviver com nesses relacionamentos, cuidar das emoções. Vai ser uma bênção, irmão. É uma irmã que vai dar, é crente, é fervorosa no Espírito, amém? É mulher de Deus. Além de ser cheia do Espírito Santo, ela também é estudada, é muito estudada. Então ela é formada em psicologia, tem um monte de especialização em psicanálise, em neuropsicologia, em psicoterapia breve operacionalizada. Não me perguntam o que é, só sei que é isso, né? Ela é pesquisadora, ela participou por 6 anos em pesquisas, né, nessa área. Então, ela é uma bênção. Então, marca na tua agenda, tá bom? Quarta-feira, dia 15 de outubro, online. Não tem desculpa, irmão, não tem desculpa. Você pode estar colocando o seu bebê para dormir, você fica ali quietinho, ouvindo, tá bom? Você pode estar cozinhando, você está lá pegando essa palestra, está lavando louça, está lá escutando essa palestra. Online, no Zoom, a gente vai mandar o link no grupo do Membros Oficiais, é imperdível. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Então, vamos para o nosso momento de ofertório. Eu vou passar a chave Pix para vocês. Da comunidade é pix@basecomunidadecristã.com. Pix@, se coloca de pé, irmão. Em nome de Jesus, vamos adorar, né? Pix@basecomunidadecristã.com. Vamos adorar o Senhor com nossos dízimos e nossas ofertas. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, a uma canção, me render a ti em adoração.
Então vou levantar sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque a tua presença nos alcançou, nos resgatou e tem nos conduzido. Somos gratos a ti. Queremos entregar, Senhor, nossa área financeira a ti e aos teus cuidados, Senhor. Cuida das finanças do teu povo, Senhor. Abençoa-os, prospera-os. Libera do alto, Senhor, milagres, oportunidades. Libera as respostas de orações. Teus filhos têm orado, Senhor. E nós te pedimos nessa manhã, libera tudo aquilo que está retido. Que sejamos surpreendidos, Senhor. Que cada um aqui tenha testemunhos para contar nessa área. Que a gente veja o teu cuidado, Senhor. Que seja uma coisa tão clara nas nossas vidas, Senhor. O teu cuidado, Senhor. Supra todas as necessidades do teu povo, que jamais falte o pão, o alimento, que jamais falte recursos, que todas as contas sejam honradas, pagas. Livra-nos, Pai, de dever, Senhor. Livra-nos de carregar esse fardo, Senhor. Livra o teu povo, Senhor. Que eles deem bom testemunho de ti, Senhor. Que no nome de Jesus Cristo, o Senhor recoloque aqueles que por um motivo perderão um lugar de emprego, Senhor. Que o Senhor abra portas, não qualquer porta, Senhor, mas portas realmente que venham do Senhor, Pai. Portas de honra, portas muito abençoadas, que o Senhor coloque os teus filhos e filhas, faça-os entrar por essas portas, Pai, para que eles fluam, prosperem e cresçam profissionalmente, Senhor. Faz mais do que eles têm orado, Senhor. Muito mais do que eles têm orado e pedido. Muito mais, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Aqueles que precisam de ideias em seus negócios. Aqueles que precisam de um milagre em seus negócios. Aqueles que precisam comprar e vender. Aqueles que têm contratos, meu Deus, travados. Que o Senhor ponha a sua mão e libere todas as coisas. Nós oramos confiando, Senhor, que o Senhor suprirá todas as necessidades do teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós também oramos pela palavra, que o Senhor nos ministre, que o teu Espírito Santo continue falando ao nosso coração, que as Escrituras entrem no nosso coração e produzam os frutos necessários, que a gente absorva essa palavra, que essa palavra nunca saia do nosso coração, que a gente tenha o pleno entendimento, e que o Senhor fale, Pai, com cada um aqui, de maneira individual, Senhor. Fale muito mais do que será dito aqui, que o Senhor fale no secreto com cada um, que o Senhor continue ministrando no secreto a vida de cada um a respeito dessa palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Podem sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos seguir na sequência de mensagens. Nós vamos seguir na sequência de Moisés e chegou o dia de se atravessar o Mar Vermelho, irmãos. Nós vamos ler Êxodo 14, o texto que nós colocamos nos grupos. Aliás, deixa eu falar uma coisa no grupo. O Tiago escreveu ontem para mim. E se você está no... Tem 2 grupos, tá, gente? Vamos simplificar as coisas. Eu já falei isso lá atrás, mas vou falar... eu odeio o grupo de WhatsApp, tá? Vou abrir meu coração aqui. Eu odeio o grupo de WhatsApp, mas é necessário, né? Alguns são necessários. Não é um grupo de bom dia, boa tarde, boa noite, né? Você vê que ele é fechadinho e tal. Mas
2 grupos. Um está lá, amigos, que é o primeiro grupo que começou ali, realmente amigos, né? Começou tal, foi crescendo. O outro grupo é o grupo que fez o curso de membros, escolheu membrar e aí partiu para esse outro grupo que é de membros mesmo da comunidade. Então tem 2 grupos e talvez você esteja nos 2. Quer um conselho meu? Eu só não saio para não escandalizar o povo, né? Meu Deus, saiu, meu Deus. Eu só não saio por causa disso. Minha vontade é sair, porque está tudo no outro. Então, se você está no membros oficiais, se você está no amigos, saia do amigo, não vai sair do membro, né? Não vai inverter. Então, aí não vai escandalizar, vai estar todo mundo saindo. Fulano saiu do grupo, fulano saiu do grupo. Pode sair, não tem problema. Tá bom? Tá no outro lá. É só para facilitar a tua vida, porque você vai receber sempre 2 mensagens. E é chato, velho. Eu falo que é chato. Então é isso, é para simplificar, tá bom? Vai ser bênção. É um a menos. Pensa assim, é um grupo a menos na minha vida. Olha que bênção. Amém, queridos? Amém. Então vamos lá. Aí se você não está no grupo de amigos, tá? Você pode entrar, tá? Você vai receber todas as informações lá. Então vamos lá, Êxodo capítulo 14, verso 1, diz assim a palavra. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Até aí, verso 2. No último culto dessa sequência de mensagens, nós vimos que o Senhor intencionalmente, quando tirou o povo do Egito, ele fez eles pegarem um caminho mais longo, intencionalmente. Então, ao invés deles margearem a costa do Mediterrâneo, eles vão para o interior, sentido deserto, tá? Então eles estão ali e num certo ponto, Deus diz aqui, se acampem junto ao mar vermelho, se acampem de frente ao mar vermelho. Exatamente num ponto, é o norte, o extremo norte do Golfo de Suez. Se você abrir o mapa, eu coloquei uma fotinho do mapa ali, se você teve a curiosidade e ampliou, você vai ver embaixo o mar vermelho maiorzão assim, e em cima parece um igarapé que chama, né? Quando ele vai afunilando assim, que é esse Golfo de Suez aqui. E é exatamente esse ponto que os hebreus foram levados por Deus. O lugar chamado Mar de Juncos, ou Mar de Canas. Na verdade, esse é o local exato, tá bom? Esse é o local exato da travessia do povo no Mar Vermelho. E a notícia desse deslocamento todo, ela chegou aos ouvidos de Faraó. Faraó ouve isso e ele, conhecedor da região ali, ele entende que os hebreus estavam perdidos. Ele entende que eles estavam confusos e sem direção. O verso 3 é o que o Senhor fala para Moisés a respeito disso. Verso 3 diz, então o Faraó dirá dos filhos de Israel, eles estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Então no pensamento de Faraó, aquele deserto, a geografia local tinha prendido e encurralado os hebreus. Só que, na verdade, o que Faraó não sabia é que era Deus que estava conduzindo aquele povo. Então, na verdade, Faraó não sabia de nada. Amém? Muito pelo contrário. Né? Faraó não sabia de nada. Muito pelo contrário, Deus é quem sabia de tudo. O Senhor sempre sabe de todas as coisas. Ele sabe muito bem o que faz conosco, irmão. Ele sabe o que faz a sua vida, ele sabe o caminho que ele te conduz, ele sabe o caminho que ele te leva a conduzir, aparentemente talvez um caminho mais difícil, mas se for o caminho de Deus, é esse caminho que eu quero, é esse caminho que eu preciso. Deus tinha um plano para aquele povo e Deus continua tendo planos para o seu povo, amém? Irmãos, Deus sempre tem um plano, Deus sempre tem um plano para você. E como nós já temos visto, Deus vem endurecendo o coração de Faraó. E aqui, mais uma vez, isso vai acontecer. Nós já temos visto que 10 vezes, ao total, por 10 vezes, o Senhor vai endurecer o coração de Faraó. E por outras 10 vezes, Faraó vai endurecer a si próprio. Tá? É um equilíbrio aqui. E com o coração duro, Faraó perseguiu mais uma vez os hebreus. Os hebreus já tinham saído do Egito. Eles já tinham deixado
a cidade dele. E mesmo assim, Faraó vai perseguir mais uma vez o povo de Deus. Verso 5: sendo, pois, anunciado ao rei do Egito, Faraó, que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais. O verso 4 está dizendo que Deus endureceu o coração. Mudou o coração de Faraó e seus oficiais contra o povo e disseram: que é isso o que nós fizemos? Permitindo que Israel nos deixasse de servir. Então Faraó devia pensar assim: meu Deus não, meu Ra, né? Meu Ra, né? É o Deus dele, né? Meu Horus, meu Ísis, minha Ísis. Meu Deus, ele devia pensar: como deixei eles saírem? Onde eu estava com a cabeça, minha terra acabou de ser destruída, o meu Egito foi arruinado, eu perdi a minha mão de obra, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso, na verdade, reconstruir o meu império ali, a minha terra, e eu preciso de escravos para isso. Então, acreditando que os hebreus estavam sem direção e perdidos ali, sem rota de saída, encurralados no deserto, Faraó foi ao encalço deles. Faraó faz um ajuntamento ali no seu exército e fala: vamos persegui-los, como numa última cartada. Então, ele reúne os melhores, ele reúne os melhores carros, ele reúne os melhores soldados, ele reúne tudo de bom, de armamento, para ir no encalço do povo de Deus. Vamos escravizá-los de novo. E aí, se você então olha aquela geografia local, e Faraó conhecia a geografia local, e Moisés conhecia a geografia local, mas o povo não conhecia a geografia local. Se você olhar aquele terreno ali, você vai perceber que realmente, a olhos naturais, os hebreus estavam encurralados. Eles realmente estavam sem saídas, eles estavam encurralados junto ao mar. Porque onde eles estavam, eles tinham ao norte fortalezas inimigas, tanto egípcias quanto postos ali dos filisteus. Se você olhasse para o sul, do ponto que os hebreus estavam, no sul ficava um deserto egípcio chamado Misraim. E deserto, meu irmão, é muito perigoso. E era egípcio. Se eles olhassem para o seu oeste, para oeste, eles iriam ver que o quê? As próprias cidades Ramsés e Gósen, de que eles saíram. Acabei de sair de lá, para lá eu não volto. E se eles olhassem a leste, quem estaria a leste? O Mar Vermelho, com a sua abundante água ali. Então, irmãos, em termos naturais, este lugar para onde Deus conduziu o seu povo era literalmente um beco sem saída, sim. E nenhum estrategista militar tomaria essa rota de fuga, mas ninguém em sã consciência escolheria essa rota. Isso seria um tiro no seu pé e uma derrota para a sua própria nação, para o seu próprio povo. Ou seja, numa perspectiva humana, eles tinham caído numa armadilha. Os hebreus tinham caído numa armadilha, sem possibilidade de fuga. E é essa a leitura de Faraó para aquele momento. Mas foi esse caminho que Deus escolheu. Foi assim que Deus escolheu. Para mostrar o quê? Que Ele, o Senhor, é Deus na vida dos hebreus. Ele é Deus e não há outro como Ele. Ele era aquele que libertou o povo, continua sendo o libertador, mas a partir de agora, ele, além de libertador, ele passa a ser aquele que conduz o povo. E ele sabe como conduzir o seu povo. Mesmo que você fale assim: eu acho que tem que ser diferente, Deus sabe o que faz. Então os hebreus estavam ali, acampados na margem do Mar Vermelho, e de repente eles começam a ouvir um barulho. Barulho de longe, gente, lá de longe, barulho distante, de muito longe, mas eles começam a ouvir um barulho. E esse barulho vai aumentando, cada vez mais vai aumentando. Talvez alguém falou ali, era noite, tá? Já era noite. Então talvez alguém falou assim: eu acho que está fechando o céu, eu acho que esse barulho deve ser trovões, eu acho que vai cair uma forte tempestade aqui, mas tudo bem. O que é uma tempestade perto de uma escravidão, né? Estamos no lucro, imagina. Vou reclamar de nada. Só que não, né? E aí o barulho vai aumentando, vai se aproximando cada vez mais. Só que de repente, eles percebem
que aquele som era de pessoas. Eles percebem que aquele som eram sons de carruagens chegando, de carros chegando. Eles percebem que aquele som era um som de cavalos chegando. Era o som de um exército marchando em direção a eles e que se aproximava cada vez mais. E até então, até que a Bíblia diz que os hebreus levantaram seus olhos e viram um mar de egípcios vindo na sua direção. Verso 10 diz assim: e chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Faraó e seu exército, eles conseguiram alcançar os hebreus quando eles estavam acampados junto ao mar. E os hebreus, se eles olhassem para trás, então, eles teriam realmente essa visão de um exército se levantando contra eles. Se eles olhassem para frente, eles teriam a visão de um mar vermelho com portas completamente fechadas. Então a cena era essa, irmãos. Egípcios e hebreus se olhando. Pensa nessa cena. Os dois lados, um olhando para o outro. De um lado, olhares amedrontados, intimidados, até acovardados. Do outro lado, olhares assim, vingativos. Olhares maldosos mesmo. E meu irmão, aqui nessa hora, não tenha dúvida, bateu um desespero no meio dos hebreus. O desespero chegou. O versículo 10 ainda vai mostrar que eles temeram muito, eles se amedrontaram, os hebreus tremeram nas bases, ok? Eles tinham certeza que morreriam naquela noite, absoluta certeza. Entrou no coração deles uma seta. A casa caiu. Irmãos, quando a gente esquece das promessas de Deus, nós começamos a imaginar os piores cenários. Quando a gente esquece das promessas de Deus, quando nós não pensamos que nós temos sim promessas, não estou dizendo que você vai viver todas as promessas não, mas há promessas para a gente viver. Quando a gente esquece isso, daquele que nos chamou e para que Ele nos chamou, nós damos espaço para o inferno começar a bombardear nos nossos pensamentos. E o inferno vem com as piores possibilidades, ele não vai vir assim pegando leve. Ele vem assim com as piores possibilidades, tudo que pode dar de ruim, tudo que pode dar de errado na nossa vida. Ele vem com ameaças, com intimidações, ele vem com sentenças, sabe? Sentenças, tipo, acabou, não tem mais jeito, você não vai dar em nada, você perdeu, não tem como recuperar algo, já era, você está perdendo tempo, eu vou tocar você e a sua família. O diabo começa a intimidar e ameaçar, vai acontecer uma tragédia no seu meio. Quando nós esquecemos das promessas de Deus. Então o que fazer numa hora dessas? O verso 10 continua, o verso 10 fala assim: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então quando eles viram o exército egípcio se aproximando, bateu o desespero e eles clamaram ao Senhor. Clamaram no desespero, mas clamaram, ok? Clamaram desesperados, clamaram, ok? Irmãos, quando vem a dificuldade, nós clamamos. Quando vem uma extrema dificuldade, nós precisamos clamar ao extremo, né? Amém? Normalmente é assim. Agora, pensa comigo, quando nós não estamos em dificuldade, talvez você não esteja em dificuldade, por que nós não clamamos? Por que a gente espera? Nós não estamos em dificuldade, gente, está tudo bem, nossa, minha vida está tranquila. Tem umas lutas, ok, quem não tem, no dia a dia, no trabalho, ok, a questão não é essa. Mas assim, está tudo bem, está tudo, vamos dizer, sob controle. Por que a gente esquece de clamar? Por que esquecemos de clamar? Por que na verdade a gente só começa a clamar ao Senhor quando o caos veio? Tudo virou um caos, aí eu paro e vou clamar. Por que não clamar antes? Qual a dificuldade nossa, gente? Falando de mim.
Por que eu não clamo quando está tudo bem? Por que eu espero o caos bater na minha porta para eu começar a clamar? É de se pensar. Tem que clamar. E aí eles estão clamando. Em desespero, estão clamando. Só que ao invés deles ficarem no clamor, e o que seria maravilhoso, é o que Deus quer, os hebreus cruzaram uma linha que não pode se cruzar. Há uma linha que não se cruza, irmãos. Eles partiram do clamor para a murmuração. Essa linha nós não podemos cruzar. É uma linha perigosa, é uma linha que vai nos destruir. E eles partiram para a murmuração. Verso 11, eles começam a dizer assim para Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Verso 12, não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Começam a murmurar. E olha que isso é só uma amostra grátis, viu, do que vai vir. Isso é só um caroço de azeitona ali no prato principal, tá bom? Do que vai vir de murmuração na sequência da história. Essa geração, ela ficou marcada e ficou conhecida como uma geração murmuradora. E você sabe que eles não entraram na Terra Prometida. Ficaram, pereceram, morreram no deserto. Exceção Caleb e Josué. Bom, murmuração. Enquanto tudo dá certo, está tudo bem. Enquanto tudo dá certo, eu estou feliz da vida com o Senhor. Enquanto tudo dá certo, eu estou dando glória a Deus, né? Quando começam as coisas a dar ruim, dar errada, quando as coisas fogem do meu controle, quando as coisas não são do jeito que eu acho que tem que ser, quando as coisas saíram da minha mãozinha aqui, aí eu começo a murmurar. Eu estou sendo muito provado, eu começo a reclamar do Senhor, porque não é justo. Não é justo. Por que eu tenho que passar isso? Por que eu tenho que passar por isso, Senhor? Isso não é justo. A ponto, talvez como os hebreus aqui, de querer voltar. Você começa a fazer uma comparação. Eu era feliz e não sabia. Será mesmo? Irmãos, os hebreus começaram a falar assim: nós queremos voltar para o Egito. A gente vai morrer. Esqueceram da promessa, nós queremos voltar para o Egito. E eles começam a murmurar. Irmãos, o Senhor usa as Escrituras para nos alertar. O tempo todo, as Escrituras precisam ser um alerta para nós. Um alerta de que nós precisamos examinar o nosso coração constantemente. Constantemente é todo dia. Todos os dias, todas as horas. Não murmure. Não seja influenciado por um grupo de populacho. Você lembra de um culto retrasado? Grupo de populacho. Eles murmuram. Eu não posso ser influenciado por isso. E Moisés, ouvindo tudo isso, Moisés já está seguro de si. Moisés, desde a sarça ardente, ele já é outra pessoa ali. Ele titubeou no começo, agora ele está seguro. Ele já sabia quem era o Senhor e agora ele responde aos murmuradores. Verso 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vocês veem, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Então Moisés vira para o povo e diz assim: não temam, se aquietem, vejam o livramento e vejam Deus guerreando por vocês. Só vejam. E feche a boca. Se calem. Feche a boquinha. Mas Moisés, é sério que você está falando isso? Você está vendo a dificuldade? Você está ouvindo? Estão chegando? Você conhece o exército egípcio? Você sabe o poderio militar, bélico deles? Vocês sabem que eles vêm para matar. Vocês sabem. Eles vão nos escravizar de novo. Se nós não nos rendermos, eles nos matam. Eles querem escravos. Você conhece
eles têm os melhores soldados, eles são a potência do mundo aqui, eles têm os melhores carros, melhores armas. É sério isso que você está nos dizendo? Você está dizendo para a gente não temer? Você está dizendo para a gente confiar e crer? Você está dizendo para a gente ficar quieto, esperando o livramento? Você não está ouvindo o barulho deles chegando? Está cada vez mais perto. Sim, povo, Moisés falando. Sim, povo, eu ouço. Eu não sou surdo. Eu estou ouvindo. Aliás, eu estou vendo eles chegando. E continuo dizendo a todos vocês, não temam. Não temam, irmãos. Nos momentos de extrema dificuldade, nós precisamos vigiar para não cair no medo. O medo paralisa. O medo rouba a nossa fé. Nós precisamos vigiar para não cair na incredulidade. Nós precisamos vigiar para não cair numa cegueira e deixar de ver o Senhor para ficar vendo somente o inimigo se levantando contra nós. Nós precisamos vigiar para não murmurar. Porque Deus espera de nós, irmãos, exatamente o contrário. No lugar do medo, crê. No lugar do medo, não temas, Ele é contigo. No lugar da inquietação, faz melhor, aquiete-se nele. Ora, pedindo para você se aquietar nele. No lugar da cegueira, veja o Senhor que te chamou, veja o Senhor que te amou, veja o Senhor, veja as Escrituras, está escrito tudo o que nós precisamos, veja o Senhor agindo. No lugar da murmuração, irmãos, se cale na presença dEle. Se é para murmurar, eu vou ficar quieto pedindo misericórdia de Deus. E eu quero oferecer adoração ao invés de murmuração. Então Deus falou para eles marcharem. Marchem. Disse o Senhor a Moisés, verso 15: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Irmãos, o livramento de Deus vem depois, tá bom? Vem depois das dificuldades. Ok? Senão não é livramento. Diga aos filhos de Israel que marchem. Mas Moisés, há um mar na nossa frente, marchem. Mas como eu vou marchar? Marche. Mas eu não sei se eu consigo, marche, eu não tenho força. Marche. Sabe o que é marchar? É não se entregar ao inimigo. Sabe o que é marchar? Marchar é não parar. É não se entregar e não parar para a vontade do inimigo. Isso é marchar. Tem hora, irmão, que a única coisa que nos resta é crer no milagre. No milagre. E Deus só pede uma coisa para a gente: creia no milagre e não pare. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Não pare, está chorando, está difícil, mas só não para. Não para de andar, não para. Marchem e creia em milagre. Você não vai fazer o milagre. Eu não vou fazer o milagre, mas a gente tem um Deus que faz milagre, gente. Nós não temos condições alguma, nós não temos poder algum para operar milagres, presta atenção. Mas o Senhor que habita em nós, o Senhor que é por nós, esse sim é o Deus de milagre, amém? E Ele é um Deus, Ele continua sendo um Deus que age por milagres. Ele fez milagres e Ele continua fazendo milagres. E foi isso que aconteceu. Verso 19 diz assim: então, o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Verso 20. E ia entre o campo, essa coluna de nuvem, o anjo do Senhor, eles iam entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridão para os egípcios, e para Israel, esclarecia, iluminava a noite, de maneira que em toda a noite, esse Israel e aqueles, o Egito, não puderam se aproximar um do outro. Então o anjo do Senhor, olha o que está acontecendo aqui, gente, é um milagre, aqui é um milagre, tá?
O anjo do Senhor, ele se retirou. Tá tudo bem? Tá tudo bem, né? Tá bom. O anjo do Senhor se retirou, tá? A coluna de nuvem se retirou da frente do acampamento, estão em frente ao acampamento de Israel. Se retira, dá a volta e passa todo o acampamento e se estabelece por trás do acampamento de Israel, o anjo do Senhor e a coluna de nuvem. Em outras palavras, Deus isolou um povo do outro. Deus não permitiu o contato entre hebreus e egípcios. É isso que está acontecendo aqui. Novamente, sabe o que houve? Separação. Lembra lá das pragas? E houve separação entre o Israel, entre os hebreus e os egípcios. Novamente, Deus está fazendo uma separação aqui entre povos. O inimigo queria avançar, o inimigo estava babando para massacrar os hebreus, mas ele não conseguia. Chegava uma hora que ele não conseguia avançar, por causa de uma coluna que estava posicionada entre ele, o inimigo, e Israel. O Senhor se colocou como uma muralha de proteção, gente. Eu creio demais nisso. Eu creio demais que na nossa casa tem uma muralha de proteção, onde o próprio Senhor se coloca e diz assim: o inimigo pode vir até aqui, daqui não passa, só não brinca, né? Só não dá espaço, né? Não dá margem para ele. Mas assim, não pode entrar, não vai entrar. Eu estou me colocando entre você, meu filho, e o teu inimigo. Não vai entrar, e ponto final. Egípcios e hebreus perderam o contato visual, gente. Aquela nuvem, a coluna de nuvem, ela impediu que os egípcios olhassem os hebreus e os hebreus olhassem os egípcios. Naquela noite, é noite aqui, tá? Naquela noite a nuvem bloqueou a visão dos egípcios. E eu creio que o Senhor continua bloqueando a visão do nosso inimigo. Confundindo a visão, sabe? Cegando o nosso inimigo. Eu creio que o Senhor continua iluminando a nossa vida, como iluminou o povo de Deus ali na margem do Mar Vermelho. Então, essa coluna de nuvem iluminou a visão de Israel. Eles passaram a ver. É o que diz o texto. Então, a mesma coluna dava luz aos hebreus, mas para os egípcios, essa mesma coluna ela fazia uma escuridão. Irmãos, é como se fosse assim, metade fogo, metade nuvem. Metade fogo iluminando os hebreus, metade nuvem escurecendo os egípcios. Lembra da coluna de nuvem, coluna de fogo? A manifestação de Deus está ali, o anjo do Senhor está ali, fazendo esse milagre. E foi nesse quadro que o mar se abriu. Verso 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Irmãos, o mar se dividiu em duas partes. Duas ondas se levantaram, esse é o retrato. Uma à direita, outra à esquerda. Essas duas ondas, direita e esquerda, formaram dois muros altos. E no que forma dois muros altos, se cria uma passagem, se cria um corredor, um caminho. Então Israel atravessou o mar a seco, escapando do exército egípcio. Foi isso que aconteceu. Irmãos, Deus abriu um caminho no mar. Ele abriu um caminho onde não havia caminho. Vocês entendem isso? Não havia caminho, e Deus entra e abre um caminho. E Deus continua abrindo caminhos onde hoje não vemos caminho, onde hoje não vemos um caminho. Deus entra e abre e inaugura um caminho. Há caminhos que Deus vai inaugurar na sua vida, amém? Situações que você olha e fala assim: eu não tenho o que fazer, eu não consigo imaginar como será. Essa palavra nos diz que o Deus que abriu um caminho onde não havia caminho lá atrás, Ele é capaz de abrir um caminho onde hoje não há caminho. E você vai passar por esse caminho, amém? O que Faraó faz? Segue no encalço, continua perseguindo. Ele fez todos os egípcios ali entrarem no mesmo caminho,
caminho Deus abriu, eles, vou aproveitar, vou entrar nesse mesmo caminho que Deus abriu. Verso 23, os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros, os seus cavaleiros, até ao meio do mar. Eles entraram e foram até o meio do mar, como que em uma armadilha preparada por Deus. Deus estava armando uma. Faraó pensou que estava perseguindo os hebreus, mas na verdade era o próprio Deus que estava atraindo os egípcios para esse caminho, para finalmente mesmo, agora chegou a vez mesmo. Foram 10 pragas, mas agora chegou a vez do checkmate final de Deus para cima do Egito. E quando os egípcios estavam ali no meio do mar, Deus disse para Moisés estender a sua mão para que as águas quebrassem em cima deles, dos egípcios. E foi o que aconteceu. Verso 27. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar ao romper da manhã, guarda essa palavra, ao romper da manhã, ok? Já é manhã, já está amanhecendo. Ao romper da manhã, o mar retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. As 2 paredes de água despencaram com toda a força, quebrando em cima da cabeça dos egípcios que tentavam fugir. Foi um caldo coletivo, irmãos, foi um caldo mortal ali, todo mundo, foi um caldo generalizado ali. Todos os egípcios, a Bíblia diz que se afogaram, morreram, enquanto todos os hebreus lá na frente continuavam marchando, continuavam saindo. Verso 30 diz, e assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Emerson, vamos lá? Tiago, Emerson, Vitor, por favor. Bruno, glória a Deus. E se você pudesse colocar de pé? Se coloque de pé. Irmãos, durante toda aquela noite, durante toda aquela madrugada, o que aconteceu primeiro foi os egípcios perseguindo os hebreus. Foi isso que aconteceu primeiro. E só depois, no romper da manhã, guarda isso, no romper da manhã, é que o Egito desmoronou de vez, e de uma vez por todas. Só no romper da manhã é que os hebreus, o povo de Deus, pôde ver tudo se fazendo novo mesmo. De noite, então, o que se via era uma incerteza. De noite, o que se via era uma dúvida, era um cenário contrário, há um povo vindo para nos pegar de novo. De noite o que se ouvia era o desespero, era um clamor de desespero por socorro, de um povo que já vinha sofrendo toda a sua vida. Foram 430 anos, geração após geração de escravidão. Mas aí quando chega amanhã, quando rompe o dia, quando chega amanhã, chega também o milagre. E o milagre de Deus, ele traz esperança para nós. O milagre de Deus, ele sempre vai trazer uma esperança para o nosso futuro. Irmãos, será que o que aconteceu aqui entre aquela noite, aquela madrugada, e amanhã do dia seguinte, ali nas margens do rio, no Mar Vermelho e dentro do mar, no meio do mar, será que o que aconteceu naquela noite, madrugada, entre noite e madrugada e o período da manhã, será que isso não nos lembra, não nos faz lembrar do Salmo 30? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Feche seus olhos um pouquinho. O seu choro pode durar uma noite. Não passa uma noite. Suas lágrimas podem correr por uma noite. Será que Deus não é tão poderoso
para que na manhã do dia seguinte você veja algo novo acontecendo? Será que Deus não é poderoso para te dar alegria pela manhã? O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Irmãos, a mesma água que foi escorada pelo Senhor, pelas mãos de Deus, Ele escorou 2 paredes de água ali. Essa mesma água, Ele fez essas paredes ficarem escoradas para abrir um caminho, para que o seu povo, os seus filhos passassem por esse caminho, atravessassem o mar. E essas mesmas águas foram as mesmas que caíram sobre a cabeça do inimigo. Mas eu quero que você entenda uma coisa, que os hebreus, eles não precisaram fazer nada. Eles não precisaram lutar, eles não precisaram pegar em armas, eles não precisaram de uma estratégia, sentar numa mesa e falar o que faremos. Eles não precisaram guerrear, nem lutar. Eles lutaram, gente. Eles viram o Senhor cortando o mar. Eles viram o Senhor rasgando aquele mar. Eles viram o Senhor cuidando de tudo. Os olhos daqueles hebreus viram, contemplaram a mão do Senhor fazendo tudo. Eles só tiveram que marchar. Eles só tiveram que entrar por um caminho que Deus abriu. Eles mesmos não abriram. Deus abriu o caminho. O Senhor providenciou tudo. O Senhor providenciou tudo. Irmãos, isso nos faz lembrar do que Cristo fez. Feche teus olhos. Isso nos faz lembrar do que Cristo fez por nós na cruz. Ele providenciou tudo. A cruz, ela é obra exclusiva de Jesus. A cruz é de Cristo. Ninguém mais participou da obra redentora da cruz. Ninguém mais. Não há coadjuvantes, presta atenção. Não há coadjuvantes na obra da cruz. Que dirá protagonistas. Nem coadjuvantes, nem protagonistas. Nem Moisés, nem Josué, nem Davi, nem Samuel, nem os profetas, nem João Batista, nem Paulo, nem Pedro, nem João, nem Tiago, nem Maria, nem Isabel, nem anjos. Ninguém, nem ninguém fez alguma coisa para a obra redentora da cruz. Nem anjos fizeram. Nem anjos fizeram. Ninguém é capaz de criar os resultados que a cruz do Calvário proporcionou. Ninguém. Somente o autor da vida. O autor da vida que morreu. O autor da vida que se deu. O autor da vida que morreu no madeiro. Somente Ele é capaz. E assim como Deus abriu um caminho no mar para o seu povo passar, para o seu povo entrar e para o seu povo ser salvo do Egito, igualmente, irmãos, Jesus fez isso na cruz, quando o véu se rasgou. Ele abriu um novo e vivo caminho. Ele rasgou. As águas do Mar Vermelho foram cortadas em 2. O véu foi cortado em 2 para que um caminho novo e vivo fosse aberto para mim e para você. E nós entramos. Não fizemos nada. Nós entramos por meio da graça no reino dos céus, no reino do Filho do seu amor. E acessamos o melhor lugar. Sabe qual é o melhor lugar? É a presença do Senhor. O melhor lugar para se estar é a presença do Senhor, onde nós encontramos salvação em Cristo Jesus. E é só por isso e só por isso e mais nada que nós estamos nessa manhã aqui e que nós podemos cear juntos aqui como o corpo de Cristo. E além de cear juntos como o corpo de Cristo, nós podemos cear com Cristo.
na mesma mesa de Cristo Jesus, que nos convida para esse momento, juntos com o nosso Senhor e o nosso Salvador. Nós vamos adorar. Nós vamos adorar. E enquanto nós adoramos, irmãos, podem descer, podem se servir, podem partilhar o pão, podem pegar o suco. Vamos adorar e cear por causa do que Cristo fez na cruz. Vamos adorar. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem. Quem tu és, ao som da sua voz, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós arrumamos a casa. Toma um lugar de honra. Toma um lugar de honra. Ele entrou em casa. E a partir reconhecemos ao som da sua voz. Há uma nova canção em meus lábios,
é uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com fruto. Eu já saí com lágrimas, agora estou em choro. Glória a Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu. Tem mais gente para se servir? Pode servir, não tem problema. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, palavras de Jesus: isso é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Erga o teu pão. Sempre dá tempo, né? Deus é bom, amém? Erga o seu pão. Em tua memória, Jesus, te agradecemos tanto. Não há palavras para te agradecer o que o Senhor fez por nós na cruz. Só o Senhor poderia ter feito o que fez. Só o Senhor poderia ter pago o preço dos nossos pecados. Nós te agradecemos por isso. Em tua memória, Senhor, em tua memória, até que tu venhas, podem comer. Erga o teu cálice. Bendito seja o Senhor. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Fazemos isso em tua memória, Jesus. Crendo que o Senhor rasgou aquele véu, crendo que da mesma maneira que o Senhor cortou aquele mar e o povo passou e entrou, nós cremos que a tua obra redentora da cruz rasgou aquele véu que fazia a separação entre nós e o Senhor, e hoje nós temos um livre acesso. Entramos por um novo e vivo caminho, o caminho que foi aberto pelo sangue que o Senhor derramou naquela cruz por todos nós. Nós te agradecemos pela obra da cruz que nos comprou, nos resgatou, nos libertou, nos deu vida em abundância, juntamente com o Senhor. Nos reconciliou com o Pai, nos deu paz. Ainda que tenhamos lutas, nós temos paz em Deus. Te agradecemos.
em tua memória, Jesus, celebrando a tua morte e a tua ressurreição até que tu venhas nos buscar. Bebamos todos. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Deus é bom, amém? Senhor, nós te agradecemos pelo que o Senhor fez naquela cruz, te agradecemos porque o Senhor abriu um novo e vivo caminho, te agradecemos porque sabemos, cremos em quem nós temos confiado, que é em Ti, estamos te esperando, Jesus, para o grande dia que o Senhor irá nos buscar. Nós te agradecemos, Senhor, que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos dê um domingo abençoado na Tua presença, uma semana abençoada na Tua presença, que a gente cumpra com a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai na paz do Senhor, Deus te abençoe e te guarde até domingo que vem, em nome de Jesus. E até quarta, vamos adorar quarta-feira aqui. Deus te abençoe. Há uma nova canção em meus lábios, é uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte, eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim, tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim, tem uma nova dança. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres.